Três são os principais alimentos dos demônios: idolatria, sofrimento e engano, revelando como essas práticas são destrutivas para o ser humano e como se manifestam especialmente em períodos como o Carnaval, onde o pecado e a distorção dos princípios bíblicos frequentemente ganham destaque. 1. A idolatria. O adorador de outro Deus. A idolatria é uma prática de adorar algo ou alguém que não seja o verdadeiro Deus. Na Bíblia, a idolatria é constantemente condenada, sendo considerada um dos maiores pecados contra Deus. Ela envolve a substituição de Deus por qualquer coisa que ocupa o lugar central da vida do ser humano, seja uma imagem, uma ideia ou até mesmo os próprios desejos e paixões. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 4. No contexto do carnaval, a idolatria pode se manifestar de diversas formas. Muitas vezes, pessoas dedicam suas energias e adoração à festa em si, priorizando o prazer momentâneo. As imagens de carnaval, como os símbolos de figuras mitológicas ou divindades, e as celebrações em vez de Deus. Quando as festas se tornam o centro da vida, afastando os indivíduos dos princípios e valores de Deus, isso se configura como idolatria. A adoração ao prazer, ao status e ao pecado durante o carnaval é um exemplo claro da idolatria contemporânea. 2. O sofrimento. A manipulação do ser humano. O sofrimento é alimentado pelas ações humanas que geram dor, destruição e desespero. Embora a Bíblia reconheça que o sofrimento faz parte da condição humana, principalmente devido ao pecado, ela também nos ensina que a verdadeira solução para o sofrimento está em Deus, que oferece consolo, cura e redenção. O carnaval muitas vezes gera sofrimento de várias maneiras, tanto físicas quanto espirituais. A busca desenfreada pelo prazer carnal, a dependência de substâncias como álcool e drogas, as brigas, a exploração sexual, o egoísmo, criam um ambiente de sofrimento para aqueles que se deixam levar pelas suas paixões desenfreadas. As famílias são desestruturadas, vidas são destruídas e as consequências de um comportamento desregrado podem resultar em uma dor profunda, algo que Satanás utiliza para afastar ainda mais as pessoas de Deus. O sofrimento também pode ser causado pela culpa espiritual que muitos sentem após se envolverem em práticas imorais durante o carnaval, como prostituição, o abuso de substâncias e os excessos, que acabam gerando vazio que só pode ser preenchido por Cristo. 3. O engano, a mentira e a ilusão. O engano é um dos principais instrumentos de Satanás para manter as pessoas afastadas da verdade de Deus. O engano é como uma maneira de manipular as mentes humanas, levando as pessoas a acreditarem em mentiras e ilusões, distorcendo a realidade de forma em que elas se afastem do caminho de Deus. Vós sois do vosso pai, o diabo, quereis fazer as obras do vosso pai. Quando ele profere mentira, fala do que é seu, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Durante o carnaval, o engano se manifesta de várias maneiras. A sociedade frequentemente engana os indivíduos ao afirmar que a verdadeira felicidade e realização estão no prazer momentâneo, nas indulgências sensoriais e na busca de satisfação carnal. O carnaval é muitas vezes apresentado como um período libertador, onde as pessoas podem desfrutar da vida, ignorando as consequências espirituais e físicas desse comportamento. Este é um engano profundo que leva muitos a se afastarem da verdadeira liberdade em Cristo. Além disso, o engano se manifesta nas mentiras sobre a natureza do pecado. Muitos se envolvem em comportamentos pecaminosos nessa época, acreditando que não há problema algum ou que as consequências são mínimas. A ilusão de que todos estão fazendo
ou que isso é normal, cria uma falsa sensação de aceitação e segurança. Mas, na realidade, isso afasta as pessoas de Deus. E qual é o papel da igreja diante disso tudo? A idolatria, o sofrimento e o engano são ferramentas poderosas usadas por Satanás para manter as pessoas presas no pecado. Mas a Bíblia, ela oferece uma resposta clara e poderosa a essas práticas. Qualquer forma de idolatria deve ser rejeitada. Jesus Cristo é a resposta ao sofrimento, oferecendo consolo, cura e a paz que excede todo entendimento. A verdade de Cristo liberta e derrota as mentiras e enganos do inimigo. Durante o carnaval, é necessário que os cristãos usem esse tempo para evangelizar e levar a mensagem do evangelho, combatendo a idolatria, o sofrimento, o engano com a verdade de Deus. O carnaval, embora seja um período de intensa sedução pelas paixões carnais, também pode ser uma oportunidade para que o Evangelho de Cristo alcance aqueles que estão perdidos, oferecendo-lhes uma verdadeira liberdade e esperança, que só podem ser encontradas em Jesus. Mas é claro, o cristão deve tomar bastante cuidado nesse período. Não deve sair por aí sozinho, evangelizando, no meio de uma festa onde o inimigo está operando. É importante que a igreja esteja unida, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, para que assim o poder do Espírito Santo possa estar atuando sobre a igreja, para que todas as forças malignas elas se submetam. Então, nesse momento em que o crente ele está ali evangelizando uma pessoa durante o carnaval, ele precisa apresentar o evangelho da forma como ele é. Não inventar mentiras para tentar enganar as pessoas ou para fazer com que as pessoas sejam atraídas, nada disso. Tem que falar a verdade, oferecer ali a salvação em Cristo Jesus e também fazer um confronto direto de que essas práticas vão afastar essas pessoas cada vez mais do Senhor e vai fazer com que essas pessoas acumulem a ira de Deus no dia do juízo. Então é importante que a igreja fale a verdade. Falar a verdade não é num tom de grosseria. Isso é falta de educação. Falar a verdade é falar com amor, é falar com firmeza. Para que aquela pessoa que está tendo contato com o evangelho, ela não seja iludida. Porque muitas pessoas acabam indo para o evangelho achando que vão até ser ricas. E não é nada disso. O evangelho que nós recebemos de Cristo Jesus fala da salvação. A salvação que nos é dada através de Cristo Jesus, e que nós alcançamos pela fé. Então é isso que tem que ser anunciado, com todo o temor diante de Deus, crendo que Deus ele pode fazer com que essas vidas fiquem livres do poder do maligno e que sejam somadas àqueles que vão estar diante de Deus na eternidade. Os dias do carnaval não devem ser desfrutados, mas deve ser um dia em que o cristão está ali em oração com a sua família, quando ele não pode sair com a sua igreja, mas ele está em oração, pedindo para que a ira de Deus não caia sobre a sua vida, visto que você está numa cidade que permeia essas práticas. Então, é importante que o cristão esteja orando para que a graça do Senhor esteja sobre as suas famílias e que o Senhor possa dar chance para que vidas possam alcançar a salvação.